Saudações a todos. Venho gravar esse vídeo para a discussão de um tema que, embora sendo eu uma pessoa dada mais à escrita do que à verbalização, entendo que determinados temas, dependendo da sua natureza, podem ser melhor expostos e captados pelo público através dos vídeos, das gravações ou mesmo de palestras, de apresentações, onde existe uma interação maior do que pela palavra escrita, que tem suas limitações, né? Por exemplo, quanto à entonação, quanto à própria imagem da pessoa que transmite a mensagem, etc. Então, eu venho hoje tratar de uma questão que eu acho que é fundamental numa discussão específica, que é a discussão sobre a questão bioética do aborto, das diversas discussões e debates sobre a descriminalização do aborto. E venho falar não para defender um posicionamento pró, contra aborto especificamente, mas para defender um aspecto que eu acho importante para qualquer dos lados da discussão, que é a verdade dos argumentos. Essa verdade, em qualquer tipo de discussão, não é somente nessa, mas em qualquer discussão que se pretenda levar adiante, em qualquer conversa, até em qualquer negócio, na vida em geral, ela é importantíssima, porque fora dela o que existe é a má-fé, e dentro da má-fé, de dentro dela só pode brotar o mal, só pode brotar o erro, somente isso, nada mais do que isso. Então, há alguns argumentos que são levantados nessa questão do aborto, que têm de ser denunciados como fraudulentos. Infelizmente, há pessoas que não têm condições de manter uma argumentação, não são pessoas e grupos, e quando eu digo grupos, são organizações internacionais, inclusive, que não têm condições de manter a discussão dentro do argumento bioético, filosófico, ético, médico, das ciências médicas, do jurídico, etc. Né? E que, no que diz respeito à argumentação com certos dados, traz informações que não somente são, vamos dizer assim, alteradas, mas são totalmente fantasiosas, mentirosas de uma maneira total. E que qualquer pessoa, se parar um segundo para pensar, né, nessas informações, quando elas são veiculadas, vai perceber a mentira dessas informações. Muito facilmente elas são constatadas. Né? É uma técnica que não é novidade, né? Em certos discursos. Então, por exemplo, né, dando um exemplo histórico, né, é demonstrado por uma bibliografia imensa que, por exemplo, os dados da economia da União Soviética, por exemplo, no período da implantação do comunismo, do socialismo, eles são não falseados, mas totalmente inventados. Nem sequer se dava o trabalho de procurar levantar alguns dados e depois falseá-los. Não, eles já eram produzidos fantasiosamente e divulgados publicamente, porque era aquela espécie de informação que interessava aquele determinado sistema naquele momento. Né? Então esse é um dos exemplos de má-fé nas informações e que conduziu a tudo o que nós já sabemos que conduziu. Bom, e com relação a essa questão da liberação do aborto, vamos começar por um dos argumentos. Né?
Vem razoavelmente recentemente, há pouco tempo, a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, e traz uma informação, inclusive pressionando o governo brasileiro, através do Ministério do Combate à Discriminação das Mulheres, Ministério da Saúde também, alegando que no Brasil haveria, né, segundo a ONU, uma estatística que apontaria a ocorrência de 1 milhão de abortos clandestinos praticados por ano, com 200 mil mortes de mulheres praticantes desses abortos. E que isso, né, seria então uma violação grave dos direitos humanos das mulheres e exigindo um posicionamento do Brasil. Os ministérios brasileiros, por sua vez, alardeiam também essa informação da ONU, de que isso ocorreria, e isso se torna um argumento pró-liberação do aborto, regulamentação do aborto legal, disponibilização do aborto pelo Sistema Único de Saúde, etc. Bom, então vamos começar por essa organização de onde vem a informação. Né? A origem de uma informação é importante, né? Sempre é importante. Se eu saio na rua, encontro com um indivíduo completamente embriagado sob efeito de drogas alucinógenas e ele me diz que um elefante verde com bolinhas cor-de-rosa passaram na frente dele, já pela informação que ele me dá, eu já devo começar a desconfiar que não deve ser verdade. Mas ao perceber a origem da informação, que é de um indivíduo que está completamente embriagado sob efeito de álcool e drogas alucinógenas, então realmente eu devo chegar a uma conclusão óbvia de que aquela informação dele é falsa. Talvez nem mesmo por dolo da parte dele, mas porque está sob efeito desses alucinógenos, né? Então é importante a gente saber a origem das informações, né? Por mais absurdas que elas sejam, mas de repente se elas vêm de uma fonte fidedigna, talvez todo o nosso conhecimento até então esteja equivocado, não é? Por outro lado, se elas vêm de uma fonte não fidedigna, então certamente devem ser falsas ou falseadas, por mais até que pareçam verdadeiras, né? Bom, o que é a ONU? Não é? Essa Organização das Nações Unidas, aquilo é um reino da mentira, qualquer idiota sabe disso, não é? Você vê que é uma organização que tem por pretensão, né, a instalação de uma chamada nova ordem mundial, mas que para esse desiderato, para esse fim, se vale de uma série de mentiras o tempo todo, né? Há uma ocultação de fins e meios o tempo todo, isso é visível, né? Aliás, visível desde o surgimento lá embrionário da ONU, lá na época da chamada Liga das Nações, onde já era, naquela época, um império da mentira, né? Então, quando chega uma informação de uma fonte dessas, e muitas vezes quem traz essa informação para o debate, traz batendo no peito, batendo na mesa, dizendo, não, porque é da ONU, e justamente por isso que não é confiável. Agora, bom, mas pode ser que de vez em quando a ONU fale verdade, com certeza, né? Os maiores mentirosos, de vez em quando, possivelmente, eles falam, né, verdades. De repente isso poderia ser verdade, né? Será que pode ser? Vamos imaginar se pode, né? Tem um ex-primeiro-ministro britânico chamado Benjamin Disraeli. Um dia ele disse assim, e é uma frase emblemática e verdadeira: existem 3 espécies de mentiras: as mentiras comuns, as mentiras infames e as estatísticas, numa ordem crescente de grau de falsidade, né? Ou seja, as estatísticas mentem muito, né?
Bom, as estatísticas da ONU mentem mais ainda, né? As estatísticas dos nossos ministérios também não são nada confiáveis. E num caso desse, uma estatística dessa, ela não pode ser confiável. Venha de onde vier, pode vir da ONU, da Igreja Católica, do Movimento de Defesa dos Direitos das Mulheres, de onde for, ela vai ser sempre mentirosa. Por quê? Simples. Como o aborto é crime no Brasil, ele é previsto como crime, não há como fazer uma estatística correta do número de abortos clandestinos que acontecem. Por quê? Justamente porque são clandestinos, o próprio nome já diz. Não há como você fazer estatística sobre aquilo que é clandestino, pelo amor de Deus. Não é? É o fim da picada alguém pretender que se vá fazer estatística de coisas clandestinas. Porque qualquer pergunta que você faça, qualquer pesquisa que você faça, vai estar inquinada por um vício que é o da própria mentira, porque ninguém vai responder corretamente as questões que você formule. Você não vai conseguir levantar dados confiáveis sobre algo que é clandestino. É impossível fazer estatística sobre algo que é clandestino. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Bom, mas tudo bem, vamos supor que tentaram e de alguma forma miraculosa conseguiram fazer uma estatística sobre abortos clandestinos. Tá. Então, primeiro dado, 1 milhão de abortos clandestinos ocorrem no Brasil por ano, não é? Olha, talvez sejam mais. Eu acredito que o número seja bem maior. O que não é 1 milhão? Esse pode ter certeza que não é. Porque esse veio da estatística. A estatística obviamente falsa. Pode ser mais, pode ser menos. Possivelmente é mais. Porque se é clandestino, se tiraram alguma base, se deram ao trabalho de tirar alguma base, então é mais. Mas eu não creio que tenham se dado ao trabalho de tirar alguma base. Apenas criaram uma informação falsa arbitrariamente. E essa é a minha impressão. Mas vamos dar o crédito de que tentaram tirar alguma base. Se tentar tirar alguma base, então o número é maior. Porque você está fazendo estatísticas sobre questões clandestinas. Se é clandestino, tem alguma coisa oculta que você não captou. Certamente, é uma coisa mais do que óbvia, né? Na área criminológica, você tem a chamada cifra negra, né? Em que o aborto, por exemplo, é um dos crimes que tem uma enorme cifra negra. Essa cifra negra, justamente, que é o que? A diferença entre os casos criminais que realmente ocorrem na sociedade e aqueles que são efetivamente registrados pela polícia, chegam ao judiciário, ao Ministério Público e são processados. Essa diferença é a chamada cifra negra. No aborto, por exemplo, existe uma cifra negra enorme. No consumo de entorpecentes, qualquer estatística sobre o consumo de entorpecente é falsa. Ela é equivocada no mínimo. Não é? Por quê? Porque ninguém sai respondendo sinceramente a pesquisa sobre tráfico de drogas. Eu sou traficante de drogas, eu mobilizo tal quantidade de drogas. Ninguém faz isso, meu Deus. Não é? Então você tem dados o quê? Da polícia, que abrange um contingente mínimo, e tem essa cifra negra que é impenetrável. Então todas essas estatísticas sobre drogas, sobre aborto, são totalmente ou equivocadas ou efetivamente totalmente artificiais, criadas, manipuladas, criadas falsamente mesmo, né? Com a função de enganar. Bom, então vamos falar primeiro desse número de 1 milhão de abortos. Vamos supor que fosse verdade? Né? Vamos supor. Bom, se tem 1 milhão de abortos por ano no Brasil, vamos lá. Eu, por exemplo, vou falar da minha experiência pessoal e não se resume a mim, porque nessa minha experiência pessoal eu tenho relacionamento com uma série de pessoas do mesmo ramo, advogados, juízes, promotores de justiça, outros delegados de polícia, eu sou delegado de polícia, não é? Investigadores de polícia, policiais militares, uma gama enorme de pessoas com as quais eu tenho contato
Fora noticiários, programas de televisão, jornais, revistas e todas as informações que se tem acesso, internet, etc. Não é? Mas então, são 24 anos que eu trabalho nessa área criminal. Supondo que essa informação seja verdadeira, vamos supor isso, tá? Um exercício de surrealismo, que ela seja verdadeira. Bom, então supondo isso, nesses 24 anos em que eu estou na Polícia Civil do Estado de São Paulo, teriam ocorrido 24 milhões de abortos clandestinos no Brasil. Esses 24 milhões de abortos clandestinos, se chegaram a formar base para uma estatística, então eles devem ter chegado ao conhecimento das autoridades, obviamente, porque de onde se veio esse número? Bom, no mínimo eles chegaram ao conhecimento do sistema de saúde. Se chegaram ao conhecimento do sistema de saúde, em sendo o aborto um crime, ele deveria ter sido notificado para a polícia. E deveria haver, então, inquéritos policiais, processos penais a respeito desses casos. Não é bem verdade? Pois então, eu vou dizer para vocês, experiência minha pessoal e depois uma coisa mais genérica. Em 24 anos de exercício profissional, eu dei andamento a 2 inquéritos de aborto. Um notificado pelo hospital, uma vez, uma mulher deu entrada, havia um aborto provocado, né? Não um aborto espontâneo, né? Mas um aborto provocado. E aí eu instaurei um inquérito policial, uma vez. A segunda vez foi um caso de uma briga de namorados, em que o namorado agrediu a namorada, ela estava grávida e acabou abortando. Não era especificamente um caso de aborto, crime de aborto especificamente, mas de uma lesão corporal seguida de aborto, que é uma espécie de lesão corporal qualificada. Pronto, acabou. A minha experiência com crimes de aborto foi essa. Bom, mas como é que pode isso? Porque se tem, nesses 24 anos, houve 24 milhões de abortos, eu teria que ter me deparado com algum caso? Não é? Então, se essa estatística é verdadeira, eu deveria ter me deparado com bem mais casos de aborto. Mas não. Não é? Porque se esses casos de aborto clandestino, dos quais decorrem, né? Graves lesões e 200 mil mortes de mulheres, eles teriam chegado ao sistema de saúde. O sistema de saúde teria notificado, porque é de notificação compulsória. É um crime. Se chega uma pessoa lesionada, por exemplo, por agressão física no hospital, eles acionam a polícia militar ou a polícia civil de plantão, imediatamente. Um acidente de trânsito, onde há a vítima, eles nos acionam. Né? Então, estatísticas, por exemplo, quanto a lesões corporais que chegam em hospitais, a acidentes de trânsito com vítima, homicídios culposos, lesões corporais culposas, e essas são estatísticas que podem ter uma certa exatidão. Agora, essa aqui só pode ser falsa, porque senão nós teríamos 1 milhão de processos e inquéritos instaurados para apurar abortos criminosos no Brasil por ano. Bom, será que só eu é que não vi esses abortos? Não é? Não, porque na experiência que eu tenho dos outros profissionais da área, elas são muito similares à minha também. Não é? Além disso, não é? Nas efetivas pesquisas sérias sobre o tema, o que se apura é que a cifra negra entre o número de abortos que acontece e os que chegam a serem apurados, ela é enorme. Então, ou seja, os casos que efetivamente chegam a hospitais e são notificados para a polícia são mínimos. Há pesquisas sérias em que se verifica que numa cidade como São Paulo não se trabalha com casos de aborto em varas de tribunal do júri, não significa, não chega a significar 1% dos casos.
Então, como é possível que essa estatística seja séria? Como pode haver 1 milhão de abortos se nas varas de júri, porque o aborto é um crime contra a vida, você praticamente não vê um caso de aborto, há muitos anos não se vê. Então, na maior parte das comarcas, mas então onde estão esses abortos? Porque se eu faço uma estatística, ela tem que ser baseada em dados oficiais. Eu não posso fazer uma estatística sair perguntando pela rua, a não ser que seja uma pesquisa de opinião. Mas não é o caso. Isso aqui é um caso de trabalhar com dados reais. Então, teria que ter chegado aos hospitais, teria que ter chegado ao sistema de saúde. O sistema de saúde, por sua vez, teria que ter notificado as delegacias de polícia. Não há nada disso. Então, ou a estatística é falsa, ou então esse argumento também não serve para a defesa da descriminalização do aborto, porque o que ele então estaria indicando é que há uma falha terrível na comunicação entre o sistema de saúde e o sistema de segurança e justiça. E que se não houvesse essa falha, então o aborto seria devidamente reprimido. Nos casos em que ele acontece. E aquela cifra negra de que eu falava seria muito menor, mas eu não creio que seja isso que aconteça. Porque os médicos, os responsáveis pelos hospitais, obviamente eles não têm nenhum interesse em ocultar os casos de aborto que acontecem, muito pelo contrário, eles têm interesse em notificar, porque a obrigação deles, eles estão sujeitos a responder criminalmente se não o fazem. Então, para que alguém iria ocultar casos de aborto praticados por terceiros que eles nem conhecem? Não há nenhuma lógica nesse raciocínio. Outra coisa interessante, agora as 200 mil mortes de mulheres por problemas com aborto que a ONU alega, né? Os ministérios brasileiros, por sua vez, repetem incansavelmente. Também não pode ser um dado verdadeiro. Se fosse um dado verdadeiro, esses casos também estariam sendo apurados nas delegacias de polícia, nos fóruns, etc. E não estão, não existe. Outra coisa, você que está me ouvindo, eu, meus parentes, meus conhecidos, meus amigos, as pessoas que eu já vi, os jornais, os noticiários, etc., toda a minha experiência de vida, agora já a gente pode botar 43 anos, vamos botar um pouco menos, né? Uns 10 anos de idade para frente, quando a gente fica mais pertinho, né? Uns 33 anos pelo menos de vida, eu nunca conheci ninguém, nenhuma única mulher que morreu por causa de um aborto clandestino. Significa o quê? Que não morrem mulheres por causa de aborto clandestino? Não. Significa que não são 200 mil por ano. Porque se fosse 200 mil por ano, em 43 anos de vida, ou 33 anos, imagine, façam as contas. Quantas mulheres teriam morrido? Será possível que um ser humano passaria por isso, pela vida, sem ver? Não é? É porque é pouco. Isso daí é algo que obviamente acontece, mas não é nessas proporções que se pretende divulgar. Não é? É claro que acontece, ninguém vai negar que pode acontecer de uma mulher morrer em virtude de um aborto clandestino. É perigoso mesmo e pode morrer mesmo. Não é aconselhável que ninguém se submeta a isso. Mas que são 200 mil casos por ano, isso é totalmente inventado, não tem base real nenhuma, e isso pode ser comprovado por qualquer pessoa que pare um segundo para pensar quantas mulheres que morreram por aborto eu conheci. Por aborto especificamente, inclusive clandestino, né? Aí você vai chegar, a grande maioria das pessoas vai chegar à conclusão, nenhuma. Uma ou outra pessoa vai falar, teve uma que eu conheci. Mais de uma? Dificilmente. Dificilmente. Não quer dizer que não aconteça. É como popularmente se diz, né? Enterro de anão ninguém viu, então não existe. Não, é lógico que existe. Os anões morrem e tem velório em terra. Mas é mais raro, porque tem poucos anões, não é verdade? Então é a mesma coisa, né? Então isso daí é uma estatística claramente falseada, né? Claramente mentirosa, né? Você não é capaz de encher o dedo da sua mão, de uma das suas mãos, encher os dedos de uma das suas mãos com pessoas, qualquer um que esteja me ouvindo, com pessoas que morreram em virtude de aborto clandestino.
Ué, mas se isso é um fenômeno assim tão terrível, que é um problema de saúde pública, você deveria conhecer, não é? Por exemplo, se eu disser para você, pessoas que morreram de dengue, você vai saber. Você vai conhecer casos na sua cidade. E isso é um problema de saúde pública no Brasil, não é? Se eu falar para você, pessoas que morreram de pneumonia ou câncer, com certeza qualquer pessoa vai conhecer muitos casos. Isso sim, né? Eu não sei quantos são os casos, né? Mas isso você vai conhecer, né? Então, essa questão, ela claramente, né, é falseada, é falsa, ela não é verdadeira, né? Bom, outra contradição sobre essa questão da discussão sobre aborto e outras questões bioéticas. Eu não sou representante de nenhuma religião oficial, né? Quando eu digo oficial, obviamente não é oficial em termos estatais, mas oficial porque uma instituição que existe na sociedade, né? Ou não oficial, uma seita ou qualquer coisa semelhante, né? Não sou representante de coisa nenhuma. Mas eu vejo também nesses debates, não somente do aborto, mas de questões bioéticas em geral, que há toda vez que alguma agremiação religiosa, por exemplo, a Igreja Católica, os espíritas, os evangélicos em sua maioria, né, que se manifestam contra, por exemplo, a legalização do aborto, né, o argumento em contrário não é debater o cerne da questão, né? A discussão sobre a vida humana, sobre o valor da vida humana, a questão antropológica, né? A definição o conceito, né? De pessoa humana e de dignidade humana, até onde ele alcança ou de onde ele começa, né? Quais são as suas origens? Não, ninguém discute isso. Passa-se, assim que um religioso ou um grupo religioso tenta se manifestar nessas questões, passa-se a dizer que a religião, o grupo religioso, a pessoa que traz na sua argumentação um elemento religioso, ela não tem direito ao discurso, ela não pode falar, ela não pode participar dessa discussão. Ao mesmo tempo, qualquer ONG, qualquer grupinho de pessoas que se reúnam ali por qualquer espécie de ideologia, pode se manifestar. Bom, que eu saiba, a Constituição brasileira, ela estabelece a liberdade de consciência, de religião, de crença e, principalmente, de expressão. Essa liberdade de expressão, ela não é limitada porque a pessoa exerce uma outra liberdade que é de crença e de religião. Para eu exercer liberdade de crença e de religião, então eu tenho que limitar a minha liberdade de expressão. Isso não está escrito em lugar nenhum e muito pelo contrário. Para que eu possa exercer o meu direito de religião livre, não é? Num Estado que Estado é laico, isso quer dizer o quê? Somente uma coisa, que o Estado não tem uma religião oficial, que ele não impõe religião a ninguém, que ele não limita o exercício da religião. Mas o Estado laico, ele não é um Estado ateu, muito pelo contrário. O Estado laico, ele é exatamente o inverso. O Estado laico, quando se diz assim, ele é assim porque ele respeita todas as religiões. Ele valoriza a religião. É por isso que ele é laico. Porque senão ele poderia escolher uma religião só e destruir todas as outras, ou obstruir todas as outras. Mas não, ele valoriza isso como um elemento do desenvolvimento do homem. Bom, então quando o Estado é laico, isso não significa que ele seja ateu. Isso não significa
que o Estado laico é antirreligioso. Isso não significa que a sociedade seja laica, não, muito ao contrário. A sociedade será, em geral, religiosa. Haverá uma multiplicidade de crenças e religiões que são o quê? Livres. E livres, inclusive, para participar do jogo democrático. Livres, inclusive, para exercer o seu direito de expressão, porque realmente, se não existisse a possibilidade de liberdade de expressão ao lado da liberdade de religião e crença, essa liberdade de religião e crenças não seria uma liberdade real, ela seria um arremedo de liberdade. Então, a partir do momento que o Estado laico ele permite a liberdade religiosa, ele consequentemente permite a liberdade de crença, a liberdade de culto, que é uma espécie da liberdade de expressão, e a liberdade de expressão no seu mais amplo sentido, inclusive para os grupos religiosos. Assim como uma ONG pró-aborto tem direito de expressar sua opinião no debate sobre o aborto, a Igreja Católica tem o mesmo direito. Ela é uma instituição legal, protegida pela Constituição Federal Brasileira, pela liberdade de religião, de crença, de culto e de expressão. A Igreja Assembleia de Deus tem direito? Tem. Os espíritas que seguem a linha lá de Allan Kardec tem direito de expressar sua opinião no debate do aborto? Tem. Os umbandistas? Tem. Qualquer um, qualquer pessoa. O ateu lá tem também direito? Claro que tem, é lógico que tem. Todo mundo tem direito. Você não pode limitar o direito de expressão das pessoas porque elas escolheram seguir uma religião e porque elas querem discutir uma determinada questão com base, inclusive, nas suas convicções religiosas. Se as suas convicções religiosas, que são, não é, a religião em si, o que ela é? Ela é um dos saberes. Você tem as diversas formas dos saberes humanos, dos conhecimentos, da sabedoria, e um deles é o saber religioso. Se você quer usar esses elementos num debate, você tem todo o direito, porque você tem direito de expressão. Quando as pessoas pretendem calar as religiões no debate, isso é outro falseamento, é outro procedimento de má-fé, é outro engodo, né? É uma outra situação em que se distorce, não é? Em que se distorce um direito, que é essa questão, por exemplo, do Estado ser laico. O Estado ser laico significa liberdade de religião, significa que há religião, inclusive, e há também o direito de não professar nenhuma religião, nenhuma fé, não é? Claro que há. Né? Mas essas religiões que existem, elas podem se expressar sobre todas as questões. O crente, ele não, ao se tornar crente em qualquer religião, ele não perde o direito, não abre mão do seu direito de expressão, do seu direito de consciência, do seu direito de informação, de todos os direitos. Não é? Ele tem todos os mesmos direitos e tem o direito sagrado. E, se você não quer usar a palavra sagrado, tem o direito inalienável de expressar esse seu pensamento em qualquer debate que a sociedade leve adiante. Né? Cercear esse direito é distorcer o próprio, usar esse próprio direito para cerceá-lo. Você fala, não, você tem liberdade de religião. Ah, tá, mas então porque você é religioso, você não pode se expressar sobre certos temas. Pelo menos você não pode se expressar manifestando a sua consciência religiosa. Mas peraí, eu tenho liberdade de consciência ou não tenho? Eu tenho liberdade de pensamento ou não tenho? Ninguém quer impor coisa nenhuma, apenas quer ter o direito de discutir, e é esse direito que está sendo retirado. E as pessoas, quando querem retirar esses direitos dos religiosos,
elas alegam que são os religiosos que estão querendo tirar delas. É uma coisa esquizofrênica, é uma manifestação doentia, se não fosse intencional e consciente. Porque quem faz isso sabe muito bem o que está fazendo, não é? Senão seria doentio, porque eu falo assim, olha, o religioso não pode falar aqui, eu não quero que ele fale, porque ele é religioso. E quando ele vem falar, ele está tentando me calar, ele está tentando me oprimir. Não, peraí, pô. É você que o está oprimindo. Deixa que ele fale. Ora, se os argumentos religiosos não forem convincentes, se eles não forem abraçados pela sociedade, não é? Então, o debate será perdido por eles. Agora, o que não é correto, o que não é honesto, inclusive, o que é perverso, é ficar gritando, se fazer de vítima, de que é oprimido pela religião, quando na realidade você está oprimindo esse grupo, que é um grupo como outro qualquer, que tem todo o direito de se manifestar. E se falar, por exemplo, besteiras horrorosas, se não tiver bons argumentos, certamente numa sociedade democrática, de verdade, não onde impere a mentira, as pessoas irão formar suas convicções sobre todas as questões que sejam debatidas, levando em conta argumentos religiosos, científicos, ateus, satanistas, seja o que for, e vão chegar às conclusões que queiram chegar dentro da sua liberdade de consciência, de crença, de convicção e de pensamento. Não é? O que não pode acontecer é que o sujeito, ao abraçar uma determinada religião, ele seja obrigado a abrir mão de parte de sua cidadania, porque um grupo, que aliás é minoritário, quer impor à maioria, agora é uma ditadura da minoria, não da maioria, quer impor à maioria o seu pensamento. Mas como impor? Discutindo, conversando, tentando argumentar? Não, mandando calar a boca. E aí também, eventualmente, pode acontecer, e se a coisa continua assim, deve acontecer, que essa maioria mande essa minoria calar a boca também. Então, para que haja um debate correto, tem que acontecer o quê? O respeito mútuo do direito de consciência, de crença, de culto, de expressão e de pensamento para toda e qualquer pessoa, religiosa, não religiosa, crente, não crente, seja lá quem for, homem, mulher, branco, negro, isso não interessa, não é? O que importa é que seja uma pessoa humana, não é? E um outro detalhe sobre essa questão. Quando nesse debate, por exemplo, do aborto, e eu, como disse, estou aqui gravando esse vídeo para denunciar as falsidades que envolvem esses debates. Quando um determinado grupo religioso, ele vai lá para falar contra o aborto, ele é fascista, ele não pode se manifestar, isso é uma questão da religião querendo se impor ao Estado, e o Estado é laico, etc. e tal. Aí tem toda essa ladainha de má fé e mentirosa, né? e distorsiva, e perversiva do discurso, né? Tem toda essa ladainha. Mas, quando um grupo, e não obstante também religioso, vem trazer argumentos nesse debate para defender a liberação do aborto, aí ninguém fala nada, aí pode. Se argumentos religiosos não têm validade, não podem ser sequer expressos no Estado laico, se essa monstruosidade fosse verdade num regime democrático, né? Se fosse possível uma monstruosidade dessa, então vamos imaginar que nós estamos vivendo dentro dessa monstruosidade. Então, se nós vivemos dentro dessa monstruosidade,
é contraditório dizer que os grupos religiosos não podem se manifestar contra o aborto, mas pode se manifestar a favor. Não, peraí, então ele não pode se manifestar de forma nenhuma, nem contra, nem a favor. Quando um determinado grupo religioso, detentor inclusive de meios de comunicação, por algum motivo esquisito, político, econômico, sei lá por quais motivos, ou todos juntos, ele opta por perverter a própria crença que segue e que então vem a público e se manifesta a favor da prática do aborto, quando um grupo desse faz isso, ninguém fala nada. Ah, não, tá certo. Aí se torna um exemplo de abertura de consciência. Ué, por quê? Afinal de contas, isso é um argumento religioso, provindo de um grupo religioso que, portanto, deveria ser totalmente desprezado, inclusive oprimido e impedido de se manifestar. Porque, afinal de contas, o argumento religioso não tem valor. Não é? Bom, por último, uma outra questão deve ser também abordada sobre esse tema e sempre que eu tiver oportunidade, dentro dos meus limites, eu vou trazer para o público que me acompanha os esclarecimentos para que as pessoas não sejam enganadas. Esse é o problema. O problema não é você ser contra ou a favor do aborto ou ser contra ou a favor tal prática ou isso ou aquilo. O problema é você tomar uma decisão livre, informada pela verdade e não enganado. Né? Então, um outro tema diz respeito à eufemização das coisas. Né? Há um movimento de uso de palavras eufemísticas, né? Para que a pessoa, ao ouvir essas palavras, não se sinta chocada. Então, por exemplo, ninguém fala mais nessa questão, por exemplo, que eu estou pegando essa temática hoje. Ela é um exemplo, a gente tem muitos exemplos, né? Mas, por exemplo, né? Ninguém fala mais aborto, ninguém fala mais matar um feto, matar um ovo, um embrião, destruir um produto da concepção humana. Ninguém usa esse tipo de expressão, esse tipo de palavreado mais. O que se usa? Interrupção voluntária da gravidez. Por quê? Porque essa expressão, ela faz parecer a coisa asséptica. Um termo neutro, científico, que não traz em si aquela lembrança de sangue, de morte. Bom, mas eu devo, quando eu sou sincero na defesa dos meus ideais, se eu entender, por exemplo, que eu acho, por exemplo, não entendo isso, mas vamos supor que determinado grupo social deveria ser eliminado, deveria ser massacrado, levado num paredão e fuzilado. Então eu devo falar isso com palavras claras, palavras claras. Eu não devo dizer, inventar alguma coisa diferente. Ah, essas pessoas, elas deverão ser, como é que eu vou dizer, inventando aí, né, um eufemismo, né? Elas deverão ser reinseridas, elas deverão ser eu estou querendo lembrar me lembrei, me fugiu momentaneamente. Elas deverão ser recicladas, né? Não, se eu quero defender isso daí e sou pessoa sincera e trabalho com a verdade, então eu deveria vir a público e dizer assim, olha, eu defendo
que essas pessoas devem ser mortas, eliminadas através de fuzilamento num paredão, onde vai escorrer sangue mesmo. Obviamente que isso vai chocar o público. Agora, se o público for a favor disso, então ele será conscientemente. Agora, se eu venho e falo assim, não, nós vamos reciclar pessoas, não sei o quê. Bom, aí eu estou enganando as pessoas. Eu estou sendo cínico, mentiroso, safado, sem vergonha. É isso que eu estou sendo. Então, quando as pessoas começam a usar eufemismos, interrupção voluntária da gravidez, isso dá a impressão que não é um aborto, que é um... Eu não estou falando de aborto, estou falando de uma intervenção cirúrgica, torna-se algo asséptico, não é? E isso é algo de má fé. Quem quer falar alguma coisa, fale diretamente, não é? Também o outro lado, não é? Se você defende a criminalização do aborto, você vai dizer que você quer criminalizar o aborto e quer ajudar as mulheres que praticam aborto. Não, é mentira sua. Você quer criminalizar o aborto porque você acha que é um ato grave, que atenta contra a vida humana, intrauterina, e que, portanto, essas pessoas merecem punição penal. Merecem, no máximo, um processo de ressocialização. Mas você não está a fim de afagar essas pessoas. Se você disser isso, você também é o outro mentiroso, que está enganando as pessoas com argumentos falaciosos, com argumentos falsos, com uma eufemização do discurso. Não é? Então essa coisa de interrupção voluntária da gravidez, não é? Isso deveria ser também evitado para aqueles que são sinceros num debate, né? Então, por hoje, são essas questões que eu selecionei, né, para conversar com vocês, e espero que de alguma forma eu auxilie para que as pessoas possam formar suas opiniões sobre essas questões que são tão difíceis e polêmicas, mas que se tornam impenetráveis se você é guiado por discursos falaciosos que se utilizam da mentira, do engodo, da enganação. Aí então as pessoas ficam perdidas, né? Ficam num conflito imenso, porque elas já nem sabem do que estão falando, no que estão pensando, sobre o que estão debatendo ou tentando formar suas convicções pessoais. Por quê? Porque elas estão em meio de um emaranhado de mentiras, de eufemismos, de mau caratismo, de falsidade, não é? De hipocrisia. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.